Não tire da tua família, querido, para dar, como diz para ninguém. Eu prego isso aqui direto. Gente, pessoas que vivem pela Bíblia, eu já vi vários teólogos falarem que o dízimo não é para o nosso tempo, que o dízimo é para o tempo dos antigos, lá para o povo, assim quando Deus acabou de formar, que instituiu as leis e coisa e tal, e seguiu-se até ali onde Malaquias fala da questão do dízimo que muitos pastores batem em cima. Mesmo essas pessoas que vivem pela Bíblia, elas acabam se contradizendo em relação àquilo que a Bíblia é, aquilo que a Bíblia fala. Porque se a Bíblia é verdade absoluta, eu acredito que ela não deixa margem para tanta interpretação. É o que para mim, o que está lá e pronto. Faça se quiser aquilo e não faça se não quiser aquilo. Tanto é que na Bíblia, lá em Deuteronômio, se não me engano, está lotado de bênção e maldição. Fala, faz isso que eu te dou isso, faz aquilo que eu te dou aquilo. Se não fizer isso, não tem isso. Tome cuidado com isso, porque senão isso te acontece. Está cheio, tanto de bênçãos quanto de maldição. Então, se o dízimo é uma bênção, como fala em Malaquias, que levai os tesouros à casa do Senhor, que eu repreenderei o devorador e coisa e tal, se isso também é uma promessa de que se entregar essa parte devidamente ao Senhor, ele vai fazer aquilo que ele falou. Então, quem quer, pega. Quem não quer, não pega. Que nem profecia. Se a profecia te serviu, você pega, se abraça. Se não serviu, você descarta. Assim são as bênçãos da Bíblia. Então, eu particularmente, eu acredito, sim, que existe uma bênção em cima das pessoas que de coração tiram aquilo que é do Senhor. Eu acredito e ponto. Se eu dou ou deixo de dar, aí é outra história. Mas está na Bíblia, tem que fazer. Agora, se eu não dou, também não posso ser julgado. Por quê? Existem milhares de coisas na Bíblia que nós deixamos de fazer. A gente consegue fazer malemar uma e mal feita. O que dirá o que a Bíblia diz. Já fui em tantas igrejas e nunca vi um pastor pregar assim na questão do dízimo abusivo. Então, nessa questão do dízimo abusivo, eu sou contra. Principalmente nas igrejas de Valdemiro Santiago, Universal do Reino de Deus e outras igrejas que se voltaram para o neopentecostalismo. Essas igrejas trabalham em cima de oferta de tijolo, caneta, camisa, tudo. Profetizou que é dinheiro, tudo os caras querem dinheiro. Então isso é dízimo abusivo. Você tem que estar dando dinheiro toda hora. Toda hora. Se você for num culto da Universal, por exemplo, que tem 3 cultos, você toda hora tem que dar dinheiro, porque é envelope para lá, envelope para cá, agora é para isso, agora é para aquilo, envelope, dinheiro, envelope que vai o tempo todo. Então, dentro dessas coisas, eu também sou contra. E eu vi um trecho de uma pregação do pastor Ezequias Silva, que ele fala justamente isso, de não tirar da boca dos filhos para dar para a igreja. Não tire da tua família, querido, para dar, como diz para ninguém. Eu prego isso aqui direto. Nem para a igreja. Tira da boca do teu filho para dar igreja, não. Porque senão você entra no espírito de avareza. O que Deus quer de você é justo. Já ofertou, já dizimou, não tem que dar mais nada. Acabou. Aprenda isso. Eu pastorei outras denominações. Se quiser trocar luminária da igreja, tem que fazer cantina, fazer vaquinha com os irmãos. Avarento. Tá cheio de ministério avarento. Pega tudo que o povo tem e deixa a casa de Deus, querido, cair nos pedaços. Nisso ele tem razão e tem o meu apoio total dentro desse pensamento e desse discurso que ele fez dentro da sua igreja. Pelo fato de que, se você for em algumas denominações, você vai ver que tem velhinhas ali que às vezes não sobrou sequer dos remédios, da mixaria do pagamento, da aposentadoria que recebe, comprou-se o remédio, sobrou aquela mixaria, que mal dá para se sustentar dentro de casa, mas ela arranca daquilo que tem para ofertar para o tijolinho, para ofertar para a chavinha ungida, para o lenço, para o suorzinho de Valdemiro. Enquanto isso, ela está enriquecendo lá. E estou falando Valdemiro porque é o mais conhecido, e isso é fato que todos veem na televisão, porque ele próprio divulga essas tramóias na televisão. E, infelizmente, as pessoas que estão desesperadas, com falta de conhecimento, elas vão e entregam o que tem. Arranca da própria boca, da boca dos filhos. Às vezes, já vi gente sacrificar aluguel.
Claro que a gente não pode esquecer, Andressa Urach desvirtuou totalmente da vida que ela estava dentro da igreja, estando certa dentro da igreja, ou certa daquela religião, mas ela estava lá, estava num caminho melhor do que está hoje. Ela entregou tudo. Se ela se julga esperta hoje, ao ponto de falar e de fazer tantas coisas, mas ela, eu vou calcular Andressa Urach como no mínimo 10%, para não desmerecer ela, com 10% de uso da massa encefálica, ela conseguiu cair na ladainha dos pastores daquela igreja do nosso amado bispo lá. Ela conseguiu cair. Agora imagine uma pessoa desesperada, que está com a família destroçada, que está doente, que está com as dívidas todas atrasadas, porque é nesse ponto que eles pegam, de que vai pôr as dívidas em dia. Tanto é que todos os macetes dele, eles falam, você que está com a vida financeira destruída. Aí aquelas velhinhas que está com a saúde debilitada, e dentro de casa não tem nada para comer, não consegue comprar o remédio, então estão roubando a aposentadoria dela lá no INSS. O que ela faz? Ela junta tudo, quebra o porquinho, raspa o pote e leva tudo lá. E aí acaba ficando sem nada em casa, porque ela entregou algo ali que não foi a Deus. Ela acabou entregando mediante a sagacidade de um pastor. Existe sim a questão da oferta para a obra missionária, existe a questão de ajudar os pobres, existe a questão de ofertar no templo, existe essas questões. Mas é claro que eles estão usando, que eles usam desses atributos que é bíblico para enganar o cara. Basicamente, eles estão superfaturando a Bíblia. É isso que acontece. Eles superfaturam a Bíblia e jogam o carnê nas suas costas, como faz aí o bispo Bruno Leonardo, que é outro também que nasceu dentro da IURD e pegou todo o conceito da IURD e está enfiando carnê em todo mundo por aí. E nego reclamando do carnê. Mas por que vai reclamar do carnê? Você está pagando porque quer. Porque eu acredito que nenhum desses pastores que superfaturam os dízimos, ele enfiou uma arma na cabeça de cada um, nem como o bispo Leonardo está enfiando arma na cabeça de alguém para que o carnezinho milagroso dele seja pago. Não. Você vai porque quer, porque ninguém vai na tua casa te arrastar, você senta lá porque quer, você ouve porque quer e saca a mixaria que sobrou do teu pagamento do teu bolso e dá, porque também você quer. Mas é claro que tem sempre gente alertando. Existem conceitos em cima do dízimo que alguns não aceitam. Dizem que era para os antigos, lá para os judeus, lá quando se começou o povo, quando foi se instauradas as leis. Mas é claro que aceita-se uma parte da coisa e não quer aceitar a outra. Todo mundo quer ir para o céu. É a parte boa. Mas e a parte que ficou lá atrás para ser feita, para se andar na linha do que pensa Deus? Eu penso assim, que lá atrás, do Velho Testamento para trás, até Gênesis, é o que pensava Deus. Aí do Novo Testamento até o finalzinho do Apocalipse, de Mateus a Apocalipse, para mim, é o que pensa Jesus. Mas agora ele veio para invalidar a palavra do Pai, sendo que ele veio para cumprir o que o Pai mandou? É um pensamento meu. Tem teologia nessa coisa? Não tem teologia nenhuma. A melhor coisa que tem é você exercer o seu próprio pensamento e andar o mais correto possível. Porque ficar caindo em ladainha do pastor, enquanto eles subfaturam os dízimos, você vai aí empobrecendo cada vez mais. Tanto é que Valdemiro Santiago tem uma dívida de mais de 7 milhões. Ele não pagou porque ele não quis. Porque dinheiro dos fiéis ele arrancou de monte, comprou mansão, comprou avião e está envolvido aí num esquema violento que não vale nem a pena citar o nome. Então, como que ele se envolveu em tudo isso? Tinha até barco com o nome da esposa, pois é, tudo isso foi vocês que deram para ele. Vocês que frequentam a igreja dele, vocês que sacrificam o dinheiro de vocês na canetinha, no tijolinho, sacrificam aí o dinheirinho de vocês no lencinho. Lembra aquela bata que ele foi lavar ela lá no Rio Jordão? Então, tudo aquilo é com o dinheirinho de vocês. Então, não adianta ficar reclamando, falando pros cantos, choramingando porque nada aconteceu.
Porque não precisa de intermediário para nada. Porque o intermediário só serve para pedir Pix para você por cada revelação, só serve para pedir Pix para você cada vez que ele tem um projeto novo. Pois é. Ele inventa os projetos e você, claro, paga por ele. E eu gostaria de chegar para vocês também e falar, olha, eu quero fazer isso, mas o dinheiro vai sair do bolso de vocês. Para mim, vocês não daria. Por quê? Porque eu não tenho a sagacidade desse cara. Eu não tenho aí a malevolência desses cabras para conseguir arrancar o dinheiro do bolso de vocês. Enquanto isso não acontece, nós vamos denunciando essas coisas, e é claro, aplaudindo o pastor Ezequias Silva, porque ele foi, olha gente, conheço o meio evangélico desde quando nasci, e eu nunca vi um pastor fazer uma colocação dessa, de falar para os otários não tirar a comida de dentro da boca dos filhos para entregar para esses lobos. Esse foi o primeiro pastor. E olha que eu vou falar para vocês, hein? Vai ter muitos por aí que já vão começar a chincalhar ele, porque pode ter certeza, aqueles que ouvirem e atentarem para aquilo que ele está falando, eu acho que ele nunca mais vai tirar da própria boca para dar para esses camaradas. Mas uma coisa eu digo, não sou contra o dízimo. E eu tenho absoluta certeza que se você der na fé segundo o mandamento, eu tenho absoluta certeza que você vai ser abençoado. Mas enquanto esses cabras arrancam de você, você vai ficar cada vez mais pobre, cada vez mais ferrado, cada vez indo lá enfiar dinheiro neles lá, enquanto eles, é claro, viajam de avião para cima e para baixo, e você continua aí. Continua aí, ferrado, como eu estou ferrado por lá de cá. E olha que eu não sacrifico o pouquinho que eu ganho para alimentar o ego desses camaradas.